Oi pessoal, estamos aqui com mais um Viver com Fé e Saúde. Nós já estamos no ar, eu convido todos vocês a reunirem a família para acompanhar o nosso programa. Muito obrigada a todos vocês pelo sim aqui à TV Imaculada. Muito obrigada a todos vocês, milites, que fazem o programa Viver com Fé e Saúde acontecer também, não é pessoal? E como vocês sabem, nós temos aqui no início do programa o quadro Viver com Fé. E neste mês nós estamos falando sobre o mês missionário, outubro, não pessoal? E nessa semana em especial, vocês já sabem que nós estamos falando sobre as ações da campanha da fraternidade aqui no Brasil, na série Fraternidade em Ação da CNBB. Vamos acompanhar agora o terceiro episódio que fala sobre a região Sul 1, Fraternidade em Ação. Vamos acompanhar? Eu me chamo Davi Martins, sou coordenador da Escola Nacional Paulo Freire e do projeto dos agentes populares de educação popular, de alimentação e de saúde que a nossa escola aqui constrói em São Paulo, nos bairros do Jardim São Savério e da comunidade do Boqueirão, aqui na Zona Sul de São Paulo. Esse projeto dos agentes populares de alimentação, saúde e educação compõe parte fundamental das iniciativas de solidariedade, de companheirismo e de fraternidade que, ao longo desse último período tão difícil das nossas vidas, como foi com o período da pandemia e da crise econômica, que possibilitou uma condição mais digna para inúmeras famílias dessas duas comunidades e, ao mesmo tempo, a construção de um protagonismo comunitário, vivo, participativo, de uma concepção de solidariedade que nós construímos desde a escola, desde os movimentos populares e desde essas comunidades. Nesse sentido, foi muito importante o apoio e uma lição muito importante as últimas campanhas da Fraternidade e o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB. Esse apoio que é financeiro, que ajuda a realizar essas iniciativas formativas e também de humanização das comunidades, vem junto com esse projeto uma concepção de fraternidade e de solidariedade que a CNBB constrói há tantos anos e que cumpriu um papel histórico na luta contra a miséria, por justiça e por paz no nosso país. Então a gente convida a todos a seguirem contribuindo e estimulando esse que é mais um de uma infinidade de projetos que a CNBB tem garantido a solidariedade, a dignidade e a fraternidade do nosso povo em vários rincões onde não chegam todo dia as políticas públicas como deveriam. Então a gente agradece muito esse apoio. Meu nome é Maria Zetildes Lima, sou maranhense, participei do projeto de formação de cidadania da Escola Nacional Paulo Freire durante a pandemia, onde aquela equipe trouxe para aquela comunidade formação sobre prevenção do vírus e como a gente poderia estar sobrevivendo juntos, né? Falando da saúde e também falou da fome e era o que mais atingia também a gente, além da doença, a fome. As pessoas não tinham como trabalhar fora e teria que sobreviver de qualquer forma. E a escola levou lá para a comunidade essa formação e a gente terminou em comunidade, juntos e juntas,
eles também fizeram um projeto para distribuição de cesta básica, para suprir parte da necessidade daquelas famílias, né? E nesse período foi realizado o curso de formação e também como fazer comida, como evitar a contaminação da doença e como a gente coletivamente sobreviver, né? Então, lá naquela região foi feito um trabalho muito importante e a gente, hoje esse trabalho está em outras comunidades porque tem que ir colocando para outras comunidades, né? Para outras pessoas, né? Mas esse trabalho feito pela Escola Nacional Paulo Freire, por essa equipe, é muito importante, né? Porque faz a comunidade discutir os seus próprios problemas, e a gente também juntos aprende a sair dessas, né? Então foi uma formação muito importante. O São Savério foi uma comunidade que foi atendida, na verdade foi um grande trabalho de solidariedade daqueles meninos, daqueles rapazes, daquelas moças, daquelas famílias que também se deslocaram para ir ajudar a gente naquela comunidade. Pessoal, agora eu quero convidar cada um de vocês a acompanhar o VT Tema do programa desta semana. Vamos acompanhar? A obesidade é um grave problema de saúde mundial e constitui fator de risco para o desenvolvimento de diversas outras comorbidades, como doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Todas essas doenças podem ser consideradas as principais causas de morte no mundo. No programa desta semana, vamos falar da prevenção da obesidade e como hábitos simples de alimentação saudável e de prática de atividade física podem ajudar aquelas pessoas que são obesas a terem uma qualidade de vida melhor. Prevenção da obesidade é o programa desta semana. Olha que tema tão relevante, mais um relevante aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde. E a nossa convidada, olha só, gente, Caroline de Andrade Kratis, ela que é nutricionista, vai trazer uma série de informações aqui, porque eu sei que ela tem bastante coisa aí para trazer para a gente, até porque é o foco do trabalho dela. Olha que bacana. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vamos organizar aí a família, porque é um tema para toda a família poder acompanhar. Nessa semana falaremos sobre prevenção da obesidade. Pela primeira vez aqui em nosso programa, com muita alegria, recebemos a Caroline de Andrade Kratis, ela que é nutricionista, doutora em ciências pela USP, olha que maravilha. E mais maravilhoso ainda, gente, é que ela é filha de uma voluntária nossa, que está aqui conosco há aproximadamente 20 anos, está aqui nos acompanhando pelos bastidores. Eu até brinquei com ela que quando a Melícia chegou aqui em Campo Grande, ela já estava ali na frente aguardando para ser nossa voluntária. Atualmente, ela é comentarista da nossa missa, a Rose Kratis. Então, muita alegria que nós recebemos aqui a Caroline de Andrade Kratis. Seja muito bem-vinda aqui ao Viver com Fé e Saúde, querida. Muito grata, Claudinha. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse assunto é extremamente importante e contribui com todas as faixas etárias. Todo mundo tem que estar aqui prestando atenção e eu quero agradecer o convite. Sem sombra de dúvidas, é importante até que toda a família, como eu falei, se reúna, não, Caroline? Porque, de qualquer forma, a obesidade, penso eu, você vai nos dizer, é desde pequenininho, né, gente? Criança, de repente, deve a vida intrauterina. Mas, para a gente iniciar, eu quero que você fale um pouco de você, da sua área de atuação, trabalho que você realiza atualmente, Caroline. Vamos lá, então.
A minha formação é em nutrição, eu sou doutora em ciências e mestre em saúde humana e resposta ao exercício. Me especializei em nutrição clínica e em psiquiatria nutricional e hoje o que eu faço? O meu trabalho, ele é uma forma integrativa. O que é integrativo? Eu uno, não separo tanto a saúde mental quanto a saúde física e eu trabalho de forma integrativa não só orientando as pessoas em relação aos alimentos, o que pode, o que não pode, mas dando estratégias para elas conseguirem colocar em prática, mudando hábitos e comportamentos. E de acordo com o que for rolando a conversa, você vai perceber o quanto essa mudança em hábitos e comportamentos é até mais importante do que saber o que pode, o que não pode. Exatamente. Através dessas estratégias, Caroline, é importante porque as pessoas têm aquela concepção de sofrimento, né? Eu vou passar fome, é dor, eu vou olhar a comida e não vou poder comer. Então, quando você traz essas estratégias, sem sombra de dúvidas, não deixa de ser estratégias, inclusive, de enfrentamento para você poder ter uma alimentação saudável, consequentemente um corpo saudável, porque pensou que não seja só questão estética, mas é a saúde de fato, não, Caroline? Exatamente, muito, muito além de estética. Eu falo que a estética ela é só um bônus, é um resultado de uma vida saudável, de bons hábitos e não o foco, o objetivo. E quando você, a própria palavra dieta é uma palavra pesada, né? Que já traz qual é o primeiro pensamento? Privação. Exatamente. Vou passar por privação, por sofrimento, então é esse conceito que é importante mudar, porque senão a pessoa ela já desiste antes mesmo de começar. Exatamente. Conta pra gente agora os principais fatores de risco para o desenvolvimento da obesidade. Então, a obesidade ela é muito complexa porque ela não tem um foco apenas. Um dos principais que iniciou essa, a gente pode chamar quase que de pandemia, né, de obesidade, foi o fato da má alimentação. Por quê? Porque hoje o consumo é muito grande de calorias vazias, alimentos com muita densidade de energia, mas pobres em nutrientes, principalmente com o avanço mesmo da indústria, com os alimentos ultraprocessados. Mas fora isso, a gente tem questões genéticas que vão influenciar também. A gente tem fatores psicossociais, como no caso de estresse, ansiedade, depressão, que vão estar auxiliando a gerar obesidade. Fatores socioeconômicos, porque se você parar para pensar, muitas vezes um macarrão instantâneo, uma bolachinha, ela custa às vezes até mais barato do que frutas. Exato. Então, assim, os fatores socioeconômicos, eles influenciam também o que a gente chama de ambiente obesogênico. O que é isso? A mídia muito forte, com propaganda, assim, de fast foods, os locais mesmo, assim, a disponibilidade de alimentos que não tem muita, digamos assim, qualidade de nutrientes. Então, assim, isso vai influenciar também. E o sedentarismo, principalmente na época da pandemia, as pessoas ficaram muito sedentárias, muito tempo sentada. Então, assim, reduziu demais o gasto de energia. Então, assim, são vários fatores que vão contribuir. Tanto fatores da alimentação, da atividade física, fatores até psicológicos. Você traz essa questão em relação à obesidade de uma série de recortes que existem. Quando a gente fala da questão genética, há como fazer essa prevenção à obesidade ainda? Olha, a genética, ela vai influenciar, assim como influencia em várias doenças, como no caso do diabetes. Existem polimorfismos de genes que estão associados a várias mudanças, seja no metabolismo, no próprio apetite, no acúmulo de gordura. Então, assim, a genética, ela influencia. Mas a gente pode colocar aqui talvez uns 20% nessa gênese da obesidade. No entanto, é possível prevenir com os hábitos saudáveis, mudança de hábito, comportamento, com alimentação saudável, com prática de atividade física. Então, assim, é possível, mesmo que você tenha predisposição, assim como é possível uma pessoa ter predisposição a diabetes e não desenvolver pelos bons hábitos, é possível ela não desenvolver também. E, claro,
quando se tem já na família um histórico, aí às vezes as pessoas falam assim, se a pessoa tem pais obesos, ela vai se tornar obesa? Existe a genética, só que também existem os fatores do convívio, dos hábitos, da perpetuação mesmo dos hábitos. Então, assim, mais importante do que a genética é o comportamento são os comportamentos e os hábitos. E são questões que acabam acompanhando. É necessário que acompanhem, né? É necessário que seja junto, né? Que seja um trabalho desenvolvido junto, né? O comportamento, o pensamento, a alimentação, a atividade física, é tudo importante que aconteça junto, né? Agora, conta pra gente, essas recomendações gerais para uma alimentação saudável e equilibrada que ajuda na prevenção da obesidade. Vamos lá, então. A maioria das pessoas, elas esperam uma solução mágica. Exatamente. Um remedinho, alguma coisa que possa solucionar o problema e que ela não precise emagrecer e sim ser emagrecida. Na própria rede social apresentam muitas soluções mágicas, né? Exato. E isso acaba combinando que a pessoa acredite de fato que vai ser rápido, vai ser no estalar, vai ser mágico, né? Exato. E assim, algumas pessoas até desanimam com a fala que eu vou dizer agora, mas tudo é simples. Mas aquilo que é simples, geralmente, é o mais desafiador. E por quê? Porque são mudanças simples. Ingerir mais água, consumir mais verduras, frutas, legumes, reduzir o consumo desses ultraprocessados, que seriam assim esses alimentos prontos, de pacotinho. É extremamente importante. Iniciar a refeição com uma salada. Por quê? Porque você está fornecendo fibras, nutrientes e você está aumentando o tempo da sua refeição. Como o nosso cérebro ele precisa de um tempo para determinar essa saciedade, então você inicia com a salada, você já leva um tempo e aí depois passa para a comida principal. Quando você chega no prato principal, não está com tanta fome. Outro ponto, existe uma estratégia muito interessante que eu utilizo com os pacientes, que é o Mindful Eating. O que é isso? É o comer com atenção plena. Olha, que maravilha! As pessoas, elas hoje fazem tudo muito correndo, muito rápido. Fazem. Elas, às vezes, no meio do trabalho, já vão comendo enquanto estão respondendo um e-mail, assistindo TV. Exatamente. E o que acontece? Ela não teve aquele momento que é tão importante, onde você está nutrindo o seu corpo, para sequer prestar atenção no sabor da comida. Então, ela simplesmente come, às vezes passa da quantidade. Então, assim, o simples fato de você usar os sentidos, tanto a visão, de você observar aquela comida, as cores, de você sentir a textura, a temperatura, o aroma, a crocância. Então, assim, quando você presta atenção naquele momento, você não só contribui para ajudar essa melhora da composição corporal, ajudar no emagrecimento, mas também contribui para o estado mental. Você se sentindo presente no momento, você reduz a ansiedade, você melhora vários fatores. Então, assim, ainda mais importante do que contar calorias, do que você se preocupar com quais os nutrientes daquela refeição, se tem mais carboidrato, mais proteína, porque hoje existe uma carbofobia, né? As pessoas têm medo do carboidrato e não tem de ter medo, só tem de escolher a qualidade dele e quantificar. Então, assim, reduzir um pouco porções. É bem interessante que esses dias eu estava assistindo um documentário falando de Okinawa, mostrando assim como haviam muitos centenários e fazendo observações dos hábitos deles. E um dos hábitos deles é justamente isso, do cuidado da alimentação, da atividade física. Então, assim, é um contexto, é uma mudança que ela não vai ser só beneficiar o físico, a composição corporal, mas beneficia o estado mental, a disposição, e vai refletindo em todas as áreas da vida, no ambiente familiar, vai refletir no trabalho. Então, assim, são questões simples, que são desafiadoras, porque às vezes mudar um hábito não é tão simples.
Não é simples, porque o hábito, ele é algo que é automatizado. Exatamente. No máximo semi-automatizado. Então, ele acontece instantâneo. É por isso que a gente usa algumas estratégias, por exemplo, deixar disponível aquele alimento que é mais saudável, por exemplo, já deixar lavadinha a fruta ou até mesmo cortadinha na geladeira, ou até mesmo disponível assim na mesa para chegar, olhou, comeu, no lugar de deixar ali o bolinho, a bolachinha. Por quê? Sim. Porque o hábito ele é automatizado. Chegou, fez. Sim, exatamente. E assim, existem coisas associadas, por exemplo, algumas pessoas associam futebol a cerveja, associam pipoca a filme. Então, assim, existem vários tipos de associações. Final de semana, aquele churrasco, sábado, aquela feijoada. Exatamente. Final de semana não precisa fazer atividade física, né? E come muito mais. Então, assim, é uma questão de ajustes. E lembrar que nada precisa de extremismo. Então, algumas pessoas, elas deixam de fazer porque elas pensam que precisam fazer tudo de uma vez. Só que uma notícia boa é que hábitos bons, eles andam de mão dada. Então, assim, um puxa o outro. Da mesma forma que os hábitos ruins também andam de mão dada. Então, se ela muda uma coisa, se ela começa a tomar um pouco mais de água, praticar uma atividade física, um bom hábito vai puxando o outro. Exatamente. E ela vai levando isso para a família também, para os amigos, vai inspirando as pessoas. As pessoas falam da correria, da pressão do dia a dia, então as comidas que já vêm quase que prontas, né, já é tudo mais prático. Isso significa, como você está trazendo para a gente, que há que se adequar também a essa alimentação saudável, mesmo que seja nessas correrias, né? Mesmo quando você começa gradativamente mudando o seu hábito, você consequentemente muda o todo, inclusive com as crianças, né? Inclusive esse olhar para as crianças, porque elas são exatamente a repetição dos pais, né? Exatamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque nós precisamos ir para um breve intervalo. Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Volto a pedir, reúnam todos aí da família, porque é uma questão familiar, pessoal. Voltamos já já. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal. Reuniu todo mundo aí da família? Nós estamos falando nessa semana sobre prevenção da obesidade. Nossa convidada, queridíssima, filha da nossa querida Rose Crates, que é nossa voluntária aqui já há muitos anos, é a Caroline de Andrade Crates. Ela que é doutora, gente, olha que bacana, em ciências pela USP, ela é nutricionista, já trouxe várias informações relevantes no bloco anterior e agora traz pra gente em relação àquela questão que nós trouxemos da criança, né? A questão da obesidade infantil, que as pessoas olham assim e falam, nossa, mas que bonitinho, né? Tão fortinhas as pessoas, principalmente os avós, né? Me perdoem os vovós, né? Que eu sou tia-avó também, mas tem essa ideia de que a criança é muito gorda, é saudável, né? A criança está acima do peso, é saudável, né? Fala pra gente sobre os desafios comuns enfrentados por pais e cuidadores nessa prevenção da obesidade infantil, Carol. Olha, esse assunto é muito importante, porque é ali na base, onde você vai criar, ensinar os hábitos, os bons comportamentos. E qual que é o maior desafio? O maior desafio é ser o exemplo. Porque assim, a criança, ela aprende muito por observação. Ela observa, é assim que ela aprende a falar, é assim que ela aprende várias coisas. Então, não adianta os pais falarem, oh, meu filho, coma brócolis, e torcer o nariz para o brócolis na mesa. Então, assim, eles são muito observadores. Então, assim, ter bons hábitos, propiciar um ambiente saudável. Mas eu penso que o maior desafio seja você não transformar os conceitos em culpas, em sofrimento, não te dar essa ideia, por exemplo, não coma isso, não faça isso, você vai engordar, você vai adoecer, você vai isso, você vai aquilo, porque senão você traz crenças muito ruins para essa criança.
Então, assim, esse conceito de não pode, pode, não pode, é muito pesado. Exatamente. Tem que ser uma coisa mais leve, mais lúdica na educação. Dando bons exemplos, tendo bons comportamentos na frente da criança, disponibilizando aqueles alimentos saudáveis, às vezes até fazendo com que o alimento fique mais bonito, colorido, divertido. Colocar essa criança para preparar o alimento junto, porque assim, isso vai desenvolvendo nela a vontade de ter esses bons hábitos, levando essa criança para fazer atividade física, vai jogar uma bola, vai pedalar. Então, assim, criar esse ambiente saudável sem que coloque medos. Exato. Porque, assim, acontece muito. Muitas crianças, às vezes, até ganham peso, ficam acima do peso e os pais, muito preocupados, começam a privar demais de determinadas coisas, Exatamente. entendeu? Eu acho que o acolhimento é muito importante. E os exemplos, né? E vendo você falar, infelizmente as pessoas ainda têm aquela característica de admirar de uma forma negativa aquela criança que não bebe refrigerante. Acho assim um absurdo que a criança não beba refrigerante. E pelo contrário, a gente deve enaltecer de fato, né? Sim. Porque tem criança que de fato, meus sobrinhos não bebem refrigerante. Né? E desde pequenininho eles não bebem refrigerante. Isso é maravilhoso. E as festas, quando acontecem, né? Ou então os encontros familiares, não tem refrigerante. Tem refrigerante para aqueles que querem, né? Que já está no hábito. Mas tem que ter o suco. E quando não tem suco, cara, é muito bonitinho, eles bebem água. Bebem água. E tá tudo certo, sabe? Sem aquela questão do sofrimento. Então é bem como você trouxe, a questão mesmo da educação dos pais, a educação alimentar dos pais e também que seja exemplo, né? E ainda nessa questão da educação e o acesso a essas informações é muito relevante, sobretudo na prevenção dessa obesidade, não? Com certeza, com certeza. E também ter um cuidado nessas informações, porque hoje informação é o que não falta. Então, assim, várias dicas, várias orientações e as pessoas ficam perdidas em o que acreditar. Será que o ovo faz mal ou o ovo faz bem? Será que eu preciso daquele alimento super caro que vende em tal lugar para eu ter uma resposta? E assim, a gente precisa voltar para o simples mesmo, para aquela alimentação feita em casa, para aquela comidinha de casa mesmo, com ingredientes naturais, ricos em fibras, em nutrientes, porque o cérebro, ele é um controle no nosso organismo. Então, se ele percebe que a pessoa comeu, mas aquilo não tem os nutrientes que ele precisa, ele vai estimular a fome. Exatamente. Então, não adianta só volume, você precisa daquilo que constrói o corpo. E existe um conceito que muitas pessoas falam, que a alimentação é um combustível. E eu não gosto muito desse termo, por quê? Porque, por exemplo, você pega um carro, você coloca o combustível, ele vai funcionar, só que aquele combustível, ele está servindo, né, de fonte de energia, mas ele não está alterando a composição do carro. Ele apenas é uma fonte de energia. E o alimento não, o alimento ele altera a composição do nosso organismo, porque tudo em nós é composto dos nutrientes. Exatamente. Tudo, a produção dos hormônios, dos neurotransmissores, da nossa pele, da musculatura, tudo depende, até a formação do próprio cérebro, a composição dele, depende daquilo que a gente oferta. Tanto que se fala, você é o que você come. Exatamente. Conta pra gente do ovo, você trouxe aí essa informação do ovo, afinal de contas é saudável o ovo pela manhã? Ovo é maravilhoso, é um alimento realmente abençoado, riquíssimo em proteína, ele vai ter várias substâncias que vão auxiliar no organismo, dá bastante saciedade. É óbvio que eu não estou falando daquele ovo frito cheio de gordura, né? Fazer aquele ovo mais magrinho, mas pode ser frito sim, mas com pouca quantidade de gordura. Pode consumir ele cozido, mexido. O ovo é maravilhoso porque ele dá saciedade, é fonte de uma proteína maravilhosa, que é a albumina. Tem colina, que é uma substância muito importante para o organismo. Mas tem colesterol. Tem, mas esse colesterol não precisa se preocupar que vai estar aumentando o colesterol
sanguíneo, Tá. ele é um alimento abençoado. Sim. Então, assim, nada de falar mal do ovo para mim, não. Ufa! Conta pra gente agora da importância da atividade física. As pessoas falam, ai, toda segunda-feira eu dou uma volta na quadra. Isso, pelo amor de Deus, não é considerado atividade física, né? Qual a regularidade, qual a importância de fato da atividade física? Bom, vamos lá. Existem vários existem vários fatores que vão contribuir para uma vida saudável. E alguns eu chamo de inegociáveis. A atividade física é um fator inegociável. Por quê? Porque somos seres desenvolvidos para sermos ativos. Só que o que aconteceu ao longo da história? Cada vez mais o sedentarismo. Isso. Quando a gente fala em atividades, a gente fala assim, tipo de atividade ou tempo de atividade, hoje a recomendação é que se pratique atividade física todos os dias. Aí a pessoa vai falar, mas todos os dias? Sim, todos os dias. Por quê? Porque você vai estar contribuindo para o funcionamento do organismo, para o metabolismo, para a disposição, para o humor. Não é só a questão física, de peso, de percentual de gordura. É uma questão muito mais profunda. Então, assim, é ideal que a pessoa faça uma atividade aeróbia, né? Pode ser uma caminhada, uma pedalada, às vezes até jogar uma bola, fazer algo com os filhos, um passeio e fazer também a atividade de musculação. Por quê? Porque precisamos da musculatura e o tecido muscular, ele tem um gasto de energia e ele tem também contribuições para o metabolismo, então é importante. Quando eu falo assim todos os dias, claro, nem sempre vai ser possível, às vezes não vai dar para fazer, só que quando eu falo atividade, não é só aquela na academia, é também dos afazeres da casa, deixar de usar uma escada rolante e subir mesmo a escada, ou até mesmo se mora num prédio, ao invés de usar o elevador, desce. Se precisa ir em algum lugar próximo, por exemplo, uma farmácia, um supermercado, por que não ir caminhando? Então, assim, ir mudando o hábito mesmo, porque às vezes a pessoa fica, por exemplo, uma pessoa trabalha muitas horas sentada. Então, assim, dá pequenos intervalos para movimentar, porque o corpo precisa desse movimento, tanto para prevenção de doenças, quanto para ter uma saúde boa, física e mental. Exatamente. Agora, em relação a essa questão da saúde mental, estresse, perda do sono, né? Às vezes a pessoa é ansiosa e não consegue dormir, não tem aquela regularidade do sono. Também são fatores que são pontuais em relação à questão da obesidade, não? Sim. Esse ponto, Claudinha, é muito importante e que bom que você falou sobre isso, porque o sono é um dos principais fatores que atrapalham. Por quê? Porque quando a pessoa não tem uma boa qualidade de sono, e eu não estou falando só em quantidade, estou falando também em qualidade, porque às vezes a pessoa dorme por horas suficientes, mas fica acordando, não tem um sono reparador. Quando você não tem essa qualidade de sono, você faz uma alteração em substâncias muito importantes, hormônios como no caso da grelina, você tem um aumento da grelina, que vai fazer com que você tenha mais fome, uma redução da leptina, que é o hormônio que te dá saciedade, então assim, você sente menos saciedade, você sente mais fome, e já tem estudos que mostram que além de você ter mais fome e menos saciedade, você busca por alimentos mais ricos em carboidratos, principalmente carboidratos simples, e também pode gerar alguns tipos de compulsão. E além de tudo isso, você reduz o seu nível de atividade física, porque fica cansado durante o dia, então às vezes assim, não dormiu bem, não faz atividade física, procura alimentos não tão adequados, cheios de calorias vazias e ainda tem um prejuízo no metabolismo. Então, assim, precisa cuidar da qualidade de sono. E assim, como dicas práticas, quando acorda,
se expor ao sol, não digo diretamente ao sol, mas à luz Sim. do dia, porque ela é muito importante. Você faz uma sinalização para o seu cérebro de que acordou e você vai regulando a produção dos seus hormônios, então isso é muito importante. E no final do dia, não ficar rolando tela de celular, nem assistindo TV. Passou das 6 horas, começar a diminuir o ritmo, não ficar se expondo a muitas luzes e quando dormir, um ambiente calmo, totalmente escuro para ter a produção da melatonina. E como eu sou nutricionista, não poderia deixar de dizer, utilizar chás também, chás calmantinhos à noite. Deixar a cafeína só para o comecinho do dia, até no máximo umas 2 horas da tarde, e depois usar os chás, principalmente à noite, chá de cidreira, chás assim mais calmantinhos, melissa, uma erva doce, então ajuda bastante, porque a temperatura ela também relaxa o corpo. O quentinho do chá, mais a propriedade das plantas, contribui para um sono bom. E as pessoas ficam imaginando, não, imagina que eu vou ter tempo. Mas é exatamente aquilo que você falou no bloco anterior, né? Hábito. Nós precisamos criar hábito. E é da vontade mesmo da pessoa ser decidida, ter foco e inserindo gradativamente este hábito, não? Conta pra gente agora casos de sucesso nessa sua caminhada clínica aí, Carol. Conta pra gente. Olha, eu acho que o maior sucesso que se tem hoje é que existe uma maior conscientização. Quanto mais você percebe que existem informações a respeito do assunto, você vê que existe uma procura, que se não houvesse uma procura, não existiria tanta informação. E hoje estão voltando muito mais o trabalho para olhar o indivíduo como um todo, né? Essa forma integrativa dos profissionais trabalharem juntos, nutricionista, psicólogo, médico, educador físico. Esse cuidado integral mesmo traz muito mais resultado, mais segurança para a pessoa que ela está sendo bem assistida. E no meu trabalho, quando eu comecei a inserir determinados cuidados, além, como por exemplo, tanto em dar estratégias mais simples para colocar em prática, porque eu acredito muito mais nisso do que apenas numa lista de alimentos, porque às vezes a pessoa sabe tudo que ela tem que fazer, só que ela tem uma dificuldade de colocar em prática. Então, assim, você explica como você vai preparar a sua rotina nova, entendeu? Assim, vai precisar cozinhar no final de semana, vai deixar congeladinho, o que você pode fazer para facilitar a tua rotina, para ter aquilo ali pronto. E não, porque hoje não adianta, a vida é corrida, é cheia de coisas para fazer, cheia de informação. Então eu acho que você disponibilizar essas ferramentas é o que traz mais sucesso. E eu estou muito feliz que venha crescendo, sabe, essa busca mesmo por informações, que as pessoas estejam se cuidando mais. E eu acho que isso é uma forma de autoamor, de autocuidado. Exatamente. E a gente observa que gradativamente está desmistificando aquela questão de que a questão da alimentação é só para uma questão estética e não é mais isso. As pessoas já estão se conscientizando que é de fato por conta da saúde. Mas para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, conta pra gente, dá algumas dicas rapidamente para a gente poder finalizar. Que passo dar? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, eu já penso tanto e tudo mais, só que eu não consigo iniciar, né, uma prevenção, uma rotina diferenciada em relação ao meu autocuidado para prevenir a obesidade. Às vezes a pessoa já está obesa, né? Então dá uma dica para quem está nos acompanhando e está neste recorte de preocupação, de dificuldade. Sim. Então eu vou voltar essa minha fala justamente para quem está enfrentando isso no momento, porque a gente já falou um pouco em relação à prevenção. Sim. E é muito delicado. Por quê? Porque às vezes a pessoa já tentou diversas formas e ficou frustrada e acabou não tendo um resultado tão interessante. E isso faz com que ela tenha medo de tentar novamente. E qual que é o ponto principal? É você ter a
a clareza de que tudo aquilo que você fizer de diferente já vai te trazer resultados. Que não precisa fazer nada radical, até porque o radical demais não tem bons resultados a longo prazo. É muito importante saber disso. Então, assim, é iniciar com pequenos passos firmes. De que forma? Mudando primeiro pequenos hábitos. Tudo que você reduzir naquilo que você está fazendo ou que você melhorar daquilo que você está fazendo, você já vai ter resultado. Então, quando fizer uma meta, que seja uma meta possível, acessível, realizável, para não gerar frustração. Sim. Então, passos pequenos. Existem coisas que são primordiais, como no caso, valorizar aquilo que Deus criou para nós. Então, o alimento ali próximo da fonte natural, as frutas, os vegetais, as verduras e assim, tentar aprender receitas, cozinhar em casa, levar isso para a família. Então, assim, se unir mesmo, não ter aquele sentimento de sofrimento, de privação, mas enxergar isso de uma maneira mais positiva. Iniciar uma prática de atividade física que não precisa ser uma academia, nada complexo, pode ser uma volta na quadra, qualquer coisa que você fizer melhor do que você fazia antes, você já tem resultados. E ter a certeza, para criar um hábito, apesar de não ser uma condição fácil, o hábito ele é criado com a repetição de comportamentos. Então, assim, sempre que você se determinar um comportamento, cumprir ele, mesmo que seja difícil. Gente, ninguém, nas redes sociais, quando uma pessoa, tô indo pra academia, que divertido, nem sempre aquilo é real. É cansativo para todas as pessoas, só que depois que se torna um hábito, aquilo se torna mais fácil, mais suave. Então, assim, a motivação, a gente não pode depender dela. Porque a motivação, ela é só o gatilho, ela é só o start. É aquela história do segunda-feira eu vou começar, daí segunda vai tudo bem e tal. E aí depois começa a cair. Então a gente não tem que contar com a motivação, a gente tem que contar com a constância. Exato. Ah, mas eu tô cansada, não dá hoje. Vai, porque daqui a alguns dias o cansaço diminui, a disposição aumenta. E você não vai ter aquele nível de sofrimento. Então, assim, no caso da obesidade, um dos maiores desafios é que sim, a pessoa acaba desenvolvendo resistência à insulina, o que faz com que ela ganhe gordura mais fácil. Sim, ela desenvolve resistência à leptina, então ela tem menos saciedade. Então, assim, tem vários fatores que vão atrapalhar. Então, o único resultado se tem com essa mudança mesmo, dos comportamentos, dos hábitos e fazer também estratégias para se sentir melhor, menos ansioso. Então, assim, fazer estratégia de relaxamento, usar o Mindful Eating, que é o comer com a atenção plena, fazer meditação, fazer tudo que possa baixar esse grau de ansiedade e auxiliar a pessoa. E se a gente puder resumir em uma frase que eu acho muito interessante para esse momento desembale menos e descasque mais. Então é trazer o natural mesmo, é valorizar aquilo que Deus presenteou na nossa vida, que são os alimentos naturais, frescos, e isso ajuda bastante. E persistir, não desistir nunca. É desafiador, mas é possível. E muitas vezes aquilo que é simples é o mais desafiador. Exatamente. Caroline de Andrade Crates, nutricionista, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, com certeza, né, pessoal? Voltará aqui outras e outras vezes. Um mimo aqui do nosso Viver com Fé e Saúde para você. Muito obrigada. Deus te abençoe cada vez mais e muito obrigada mesmo pelo seu sim aqui para a TV Imaculada, viu? Eu agradeço a todos, agradeço o convite. Muito obrigada, Claudinha. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Deus te abençoe. Amém. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.
Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. O programa está quase chegando ao final, mas ainda nós temos o quadro Viver com Saúde. A convidada do mês de outubro, claro, falando sobre prevenção do Outubro Rosa, não, pessoal? Marilana Geimba, é com você, querida. Ela que é médica mastologista. Olá, Claudinha! A dica de hoje é o que uma mulher pode detectar ao exame físico, isso é, se autoexaminando, ou algum sintoma, que pode ser alguma doença da mama. Por exemplo, não só câncer de mama, como doenças benignas, outras alterações da mama. Nós temos o nódulo de mama, que é um carocinho dentro da mama. Nós temos secreções que saem pelo mamilo, mas quando a gente fala de secreção, a gente não está se referindo às secreções normais da mama. As secreções normais da mama são amarelada, esverdeada, a marrom, esverdeada, são cores que são relacionadas às alterações do envelhecimento da mama. As alterações que a gente mais se preocupa são as alterações relacionadas a uma secreção que sai vermelha como sangue e transparente como água. Não me refiro que isso é um câncer de mama, e sim que é uma alteração que precisa ser investigada. Além do nódulo e da secreção, também nós temos algumas alterações como descamações no mamilo e areola, que são decorrentes normalmente de processos alérgicos, mas também podem estar relacionadas a algumas outras alterações que precisam outros tipos de tratamento. A pele da mama pode ficar alterada em alguns processos patológicos também, como por exemplo uma casca de laranja fica toda cheia de pequenos furinhos, como se tivesse a mama toda inchada. Alguns abaulamentos e algumas retrações, isso é algo que empurre a pele da mama para fora, algo que retrai a pele da mama para dentro da mama. Esses são os principais sinais do câncer da mama e das doenças que precisam de tratamento. Não quer dizer que se você vier a ter algum desses sinais ou sintomas, você deva estar obrigatoriamente com câncer. Não, deve obrigatoriamente procurar um mastologista. Quando a gente fala de sinais, a gente falou do exame físico, a gente também tem outras alterações, que são alterações de sintomas. O que a gente pode sentir na mama que nos leve a pensar numa doença? Normalmente são desconfortos, dores mamárias, a gente normalmente atribui às alterações hormonais ou às alterações ortopédicas ou estresse. As outras alterações, como por exemplo assim, fincadas na mama, incômodos, normalmente estão relacionados à mesma causa também. Então, o que a gente deixa de dica para vocês? Percebendo qualquer anormalidade na mama, procure o médico imediatamente, sem pânico. Porque na grande maioria das vezes essas alterações não estão relacionadas ao câncer da mama. Marilana Geimba Lima, mastologista, muito obrigada, querida, mais uma vez pela sua participação aqui no programa Viver com Fé e Saúde. Você que está chegando agora, o programa está chegando ao final, mas qual que é o problema? Nenhum. Por quê? Porque você pode nos acompanhar no decorrer da semana nas reprises, não, pessoal? Ou também você pode nos acompanhar no canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, curte, compartilhe, comente. Sendo assim, pessoal, você vai nos ajudar a crescer o nosso canal, que isso é tão importante também. Nós contamos com você, contamos inclusive com as suas sugestões de pauta que você pode nos ajudar. Você pode ligar no 3349-2358 ou no 993470532. São os nossos canais de comunicação também para que você possa fazer acontecer o Viver com Fé e Saúde. E claro, contamos com todos vocês. Como bem sabem, agora nós temos uma parceira. Eu tenho uma parceira que me veste aqui no Viver com Fé e Saúde e eu estou muito feliz. Arlete, um beijo para você. Para quem quiser acompanhar, gente, sigam nas redes sociais, tem cada maravilha naquela página, @ArmileideModa. Se escreve ARMILA
DYMODAS. Agora eu quero mostrar para vocês a roupa desta semana, pessoal. Olha aqui, que maravilha. Olha aqui este macacão. Arlete, querida, muito obrigada mais uma vez por você ser parceira aqui minha. Muito obrigada. E, pessoal, desejo a todos vocês uma excelente semana, abençoada, produtiva, cheia da graça de Deus. Agora nós encerramos o nosso Viver com Fé e Saúde, sempre com muita alegria e gratidão no coração. Fiquem com Deus, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!